E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem mais uma vez. Olha só, nessa aula aqui de hoje nós vamos falar um pouco sobre imperialismo, certo? Que história é essa de imperialismo, professor? É simples. É só vocês lembrarem que esse assunto ele vai estar relacionado ao assunto da nossa última aula, Segunda Revolução Industrial. Por quê? Simples. Como os países que participaram da Segunda Revolução Industrial estavam produzindo uma quantidade gigantesca de mercadorias, esses países estavam precisando também de matéria-prima para suas fábricas, assim como de mercado consumidor. Então, onde esses países vão buscar tanta matéria-prima, professor? Em outros territórios, eles vão ocupar outros territórios. Esse é o fenômeno do imperialismo, certo? Então, olha só, vamos ver aqui algumas características desse fenômeno. Primeiro, vai ser muito comum, e principalmente em provas de Enem, quando se fala em imperialismo, as questões às vezes virem acompanhadas de charges, né, de desenhos, como por exemplo, de lideranças políticas ali repartindo o planeta, né, como se fossem deles, tratando como se fosse um território particular. Isso é bem comum, charges dessa maneira. Grande objetivo do imperialismo, busca por matéria-prima e mercado consumidor, certo? Se esses países não tinham, principalmente matéria-prima em quantidade suficiente, então eles vão ocupar territórios da Ásia e da África para pegar matéria-prima, tá certo? Simples assim. Então vai haver o que? Um controle político e também um controle por meio do uso de armas de outros territórios. Os territórios já mencionados aqui nessa aula. Principais territórios atingidos, África e Ásia, mas não se esqueçam que esses países também vão investir em territórios como aqui, América Latina também, certo? E a missão civilizadora. Professor, o que era essa missão civilizadora? Pessoal, sempre que algum grande líder político dessas potências industriais era questionado acerca da prática do imperialismo, acerca do que eles faziam em territórios como a África e a Ásia, porque se lembrem, a violência era um uso constante nesse momento, eles utilizavam o argumento da missão civilizadora, que era o argumento que dizia o seguinte: olha, nós estamos levando a civilização até esses territórios, nós estamos civilizando os africanos, estamos civilizando os asiáticos. Mas note que ao mesmo tempo que era colocado esse argumento, isso mostra uma discriminação, um preconceito e um racismo muito forte em relação a esses territórios. Porque se você acredita que você está no papel de civilizar alguém, é porque você se acha superior àquele indivíduo. Então, a missão civilizadora era um argumento que era utilizado para se ocupar esses territórios. Agora, claro, lembrando que o que era feito nesses territórios, na verdade, era uma prática brutal de violência e desrespeito aos indivíduos, aos cidadãos que habitavam essas regiões. Certo, galera? Então, olha só. Darwinismo social. Galera, darwinismo social tem tudo a ver com imperialismo, porque, na verdade, o que a gente chama de darwinismo social foi uma apropriação das ideias de Charles Darwin. Darwin vai lançar, no ano de 1859, o livro A Origem das Espécies, né, que foi um livro muito polêmico na época, porque ele mostrava um novo argumento para o surgimento da humanidade e dos indivíduos, um argumento diferente do argumento bíblico. E segundo Darwin, né, todos os seres vivos eles passavam por um processo de evolução biológica. E aqueles indivíduos que não conseguiam evoluir biologicamente, eles acabavam entrando em extinção. Então, olha só, muitos cientistas racistas, eles se apropriavam da teoria de Darwin para também fortalecer a justificativa da missão civilizadora. Porque eles trouxeram o argumento de Darwin para dizer o seguinte: olha, é possível também dividir os seres humanos a partir de raças. E dessa maneira, nós podemos classificá-los como uma raça superior e uma raça inferior. Na Europa, eram vários cientistas que abraçaram, por exemplo, esse argumento que era utilizado para justificar o domínio sobre a África, por exemplo. Agora, lembrando, o professor Darwin defendia isso? Não. Na verdade, a teoria de Darwin ela foi apropriada
ela foi modificada por esses indivíduos para justificar aí o domínio sobre esses outros continentes, tá certo, galera? Porque já no século XX mesmo, a própria ciência passou a mostrar como esse argumento do darwinismo social era um argumento muito fraco e um argumento falso, não existe. Por quê? Porque provou-se que dois indivíduos, por mais que dois indivíduos, por exemplo, fossem bastante diferentes em termos de cor de pele, de cabelo, de olhos, as diferenças genéticas não chegam a 1% de um indivíduo para o outro. Então hoje nós não podemos falar em raças como nós tratamos de seres humanos, porque só existe o quê? Apenas a raça humana, tá certo? Mas esse argumento existia na época e buscava o quê? Justificar a colonização imposta pelos europeus, certo, galera? Seguindo. E aí, olha só, vai haver essa corrida para a ocupação, né? A França, a Holanda, a Bélgica, a Itália, Portugal, os Estados Unidos são países que vão ali correr para ocupar territórios da África e da Ásia. E lembre-se, essa ocupação vai ser pelo uso da violência mesmo, não vai ser nada pacífico exatamente, tá certo? Tanto que eram potências também muito armamentistas, tá ok? Então, nós vamos também chamar esse domínio de neocolonialismo, porque o que vai haver é isso. São países que até então tinham alguma liberdade, estados africanos que tinham sua independência política, por exemplo, e vão se tornar colônias de potências europeias no século XIX e no século XX. Alguns países eles vão conseguir a sua independência na década de 70, por exemplo. Olha como é recente, não é? Países como Angola, como Moçambique. Então, pessoal, vai haver uma grande corrida e esses países industrializados eles começam a entrar numa certa tensão, porque havia uma desconfiança entre eles. Em alguns momentos, esses países eles se interessavam por um mesmo território, né? Então, devido a isso, vai ocorrer em 1884 e 1885 também a chamada Conferência de Berlim. Quando vocês ouvirem falar em Conferência de Berlim, lembre-se que foi simplesmente uma reunião entre os representantes das potências industriais nesse momento, onde eles estabeleceram as regras para a ocupação desses continentes, para a divisão desses territórios. Certo, galera? Então, olha só, vamos continuar aqui. Quais são, então, professor, as principais consequências, galera? Algo que vai ocorrer, uma consequência muito forte desse fenômeno, vai ser, principalmente na África, vai ser a intensificação dos conflitos entre os povos que viviam naquele continente. Por quê? Quando ocorre a Conferência de Berlim, esses continentes ocupados eles vão ser divididos assim como quem divide um bolo, tá certo? Vai haver uma divisão artificial, criação artificial de fronteiras, por exemplo. Então, muitos povos, historicamente, que viviam de forma pacífica, eles são obrigados a viverem separados. E povos considerados inimigos são obrigados a viverem juntos. Isso faz com que os conflitos entre grupos étnicos aumentem na África, tá certo? E claro, lembrando que isso é uma estratégia também dos países industrializados. É aquela máxima, dividir para ocupar. Quanto mais conflito houvesse entre eles, era mais fácil para os países industrializados ocuparem, dominarem aquele território, porque esses indivíduos ficavam cada vez mais fragilizados também, certo? Aprofundamento da pobreza e das desigualdades sociais. Pessoal, apesar da África ser hoje um dos continentes que mais crescem economicamente, é muito importante frisar isso, porque nós não podemos, sempre que nós falamos em África, apenas pensar em escravidão, pensar em pobreza, não. A África é um continente riquíssimo de recursos naturais gigantescos e é um continente que cresce muito economicamente e tem um potencial de crescimento gigante, não é? Mas um dos grandes fatores que são causadores das desigualdades sociais na África foi o imperialismo. Imagine só um país como Angola conseguir sua independência política apenas em 1970. Como isso não vai atrapalhar a economia de um país desse? Como isso não foi um fator que atrapalhou o desenvolvimento desse país, por exemplo? Então nós vamos ter um grande aprofundamento das desigualdades sociais. Crescimento das tensões entre as potências. Professor, mas você não falou que houve a Conferência de Berlim? Sim, galera, houve a Conferência de Berlim.
Mas mesmo com a Conferência de Berlim, essas potências continuaram, as potências industriais, que estavam ocupando os territórios, elas continuaram ali numa tensão forte, porque vai continuar ocorrendo interesse entre as potências por determinados territórios. Tanto é que vai ser essa tensão política dessas potências que faz com que ocorra a Primeira Guerra Mundial. Porque eles vão se desentender. E vão se desentender pelo quê? Pela posse de territórios. Galera, uma dicasinha de filme para vocês entenderem as consequências do imperialismo é Hotel Ruanda. Dê uma pesquisada sobre esse filme. Esse filme conta o massacre que houve no ano de 1994 em Ruanda, quando a etnia Tutsi e a etnia Hutu, elas entraram num determinado conflito, na verdade a etnia Hutu passou a utilizar de violência e matou cerca de 500 mil indivíduos da etnia Tutsi, isso em Ruanda. Olha como o imperialismo, enfim, trouxe consequências muito drásticas para esses países, certo? Então, esse é o imperialismo. Essa é a nossa aula de hoje, espero que tenha dado para vocês compreenderem os principais aspectos desse fenômeno, tá certo? E é isso, fiquem bem, cuidem uns dos outros, usem máscara, lavem as mãos constantemente, se vocês puderem, fiquem em casa, porque ainda estamos nessa situação lastimável de pandemia, então todo cuidado é pouco, certo, galera? Fiquem bem, tchau, um abraço.